Bora mergulhar de cabeça num mundo de emoção pura, sabe? Muito drama, muito conflito, um universo de santos em êxtase e de heróis em plena agonia. Esse é o mundo do período barroco e a gente vai entender direitinho por que ele é conhecido como a arte do conflito. Olha só para isso aqui. A paixão, o movimento, esse drama todo e é mármore. Parece uma cena de teatro, né? A pergunta que não quer calar é: que época, que mentalidade seria capaz de criar uma arte tão avassaladora assim? Então, a própria palavra barroco já entrega o jogo, sabe? Vem do português mesmo, barroco, que era como chamavam uma pérola com formato irregular. Pensa só, algo lindo, mas imperfeito, com uma complexidade ali no meio. E essa ideia de uma beleza imperfeita é tipo a chave para a gente destravar o movimento inteiro. Ok, mas de onde veio tanto drama? Para a gente entender essa tal pérola imperfeita, a gente precisa olhar para o que estava acontecendo na época, para as forças que moldaram tudo isso. É aquilo, né? Para entender a arte, a gente tem que primeiro entender o mundo que a criou. E olha, o mundo barroco era um lugar em conflito profundo. Pensa assim, a Europa estava completamente rachada. De um lado, a reforma protestante questionando tudo, a autoridade da Igreja Católica, e a Igreja, em resposta, veio com a Contra-Reforma. E ela não só reagiu, não, ela usou a arte como uma arma para inspirar, para impressionar, para trazer os fiéis de volta. Foi uma crise de identidade que literalmente dividiu o continente. E o legal aqui é ver como essas tensões aparecem. A sociedade estava sendo puxada para dois lados ao mesmo tempo, sabe? De um lado, a fé, que vinha da Idade Média. Do outro, a razão, que explodiu no Renascimento. De um lado, o teocentrismo, com o Deus no centro de tudo. Do outro, o antropocentrismo, colocando o ser humano nesse centro. O sagrado contra o profano. Era um verdadeiro cabo de guerra de ideias, uma briga constante. Certo, mas e aí? Como é que os artistas pegaram todo esse conflito e jogaram na tela? Bem, eles criaram uma linguagem visual só para isso, para expressar essa dualidade toda. E aí que entra um dos maiores gênios da época, Caravaggio. Dá uma olhada na força dessa cena. É tudo muito cru. A luz, super forte, parece um holofote no drama. E a escuridão? Nossa, a escuridão esconde todo o resto. Não tem equilíbrio, não tem paz. É só um instante de tensão pura, congelado para sempre. A técnica que ele usava como ninguém se chama chiaroscuro, que é basicamente claro escuro. Só que o ponto principal é que isso não era só uma escolha de estilo, sabe? Não era só para ficar bonito. O chiaroscuro era a metáfora visual perfeita para aquele tempo. Aquele contraste violento entre luz e sombra na pintura era o próprio reflexo do conflito entre fé e razão, entre céu e inferno que estava na cabeça de todo mundo. E o Caravaggio foi além. Ele levou isso a um extremo chamado tenebrismo. Aí a escuridão praticamente engole a tela inteira, sabe? E a luz explode, assim, em pontos de drama super intensos. Em obras como A Cabeça da Medusa, ele não estava só pintando uma imagem, ele estava redefinindo o que a arte podia fazer uma pessoa sentir. Era visceral. Mas essa linguagem de luz e sombra, de conflito intenso, ela não ficou só na pintura, não. Ela pulou da tela e foi parar nas palavras, moldando completamente a literatura da época. Olha só como o poeta brasileiro Gregório de Matos capturou essa mesma briga nos versos dele. Escuta isso. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Percebe? Luz contra escuridão, beleza contra a morte, é o chiaroscuro, só que feito de poesia. É genial. E para fazer isso, eles tinham ferramentas específicas, era tipo um pintar com palavras. Usavam a antítese, que é basicamente colocar ideias opostas lado a lado, usavam o paradoxo, que é juntar coisas que não parecem fazer sentido, mas no fundo fazem, e o hipérbato, que é uma inversão maluca na ordem da frase para deixar tudo mais complexo. Em vez de o menino chutou a bola, eles falariam algo como a bola o menino chutou. O objetivo? Criar exatamente aquela mesma sensação de desequilíbrio, de drama que a gente vê na pintura. Então, o ponto principal é esse. Essa estética do conflito virou uma linguagem universal. Ela se espalhou por todas as artes e deixou um legado que dura até hoje. A gente viu isso na pintura do Caravaggio, na escultura do Bernini, mas e na música? Lá também, o estilo pulsava forte. Compositores como Bach, Vivaldi, Handel, eles usaram o contraste, a emoção exagerada, para criar gêneros novos como a ópera e a sinfonia.
A música barroca foi literalmente a trilha sonora da angústia e da grandiosidade daquele tempo. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. A arte barroca, com todo esse grama, foi uma resposta direta às crises, às incertezas daquela época. Era um jeito de expressar um mundo que estava dividido. Isso faz a gente pensar, né? Se a arte é mesmo um espelho do seu tempo, o que será que a nossa arte, a de hoje, está refletindo sobre a nossa era? Fica aí a pergunta.